Quinta-feira passada, quem esteve aqui, nós trabalhamos a questão das 3 inteligências, né? Que o ser humano tem condições de assimilar. O coeficiente de inteligência, o QI, algumas pessoas são privilegiadas, né? De obter um conhecimento inteligente. Um deles, Einstein, e outras que a gente conhece na história. A média entre 95, 100, 113, uma média de normalidade. Alguns atingem 133, 145. Estou falando de coeficiente de inteligência. Depois nós temos a inteligência emocional. Até falamos na quinta-feira passada que muitas pessoas têm uma inteligência tremenda, são pessoas graduadas com pós-graduados, mas na hora que o sangue ferve, no trânsito, em situações em casa, relacionamentos. Hoje fazendo um trabalho para apresentar amanhã de manhã alguns casos de crimes passionais, de tudo envolvendo o sentimento, o amor profundo. E nós estamos tendo um quadro terrível de mulheres sendo assassinadas no Brasil de forma assustadora. E são pessoas graduadas, pós-graduadas, são pessoas com influência, até mesmo na sociedade, mas falta inteligência emocional, não tem controle. Ainda comentei quinta-feira passada, aquela médica que assassinou, né, os 2 irmãos, por causa de uma discussão no trânsito, perseguiu com o carro até essa moto, projetou esses 2 irmãos, o irmão e a irmã, num poste, e ela continua presa em Salvador. Agora arrependida, lógico, passa aquele momento de querer fazer justiça, e aí o ataque de fúria, né, acaba saindo de cena e entra a realidade. Então, a pessoa que não tem inteligência emocional pode ser uma pessoa extremamente culta, mas não sabe lidar, não sabe se relacionar, tem uma dificuldade grande. E nós temos uma inteligência espiritual que é dito na Bíblia, e que uma grande personalidade formada em Harvard, ela fez um livro sobre inteligência espiritual que não tem nada a ver com a inteligência espiritual da palavra. Só que ela está ganhando dinheiro fazendo palestras, né, em várias partes do mundo, inclusive São Paulo já fez uma palestra. Mas ali tem vários procedimentos de pensamento positivo e não inteligência espiritual. É diferente. Então nós abordamos essas 3 inteligências. E sobre inteligência artificial, né, João Pedro? Essa inteligência artificial vou deixar para o João Pedro um dia, quem sabe, né? Ele está terminando esse ano, está na fase de TCC em Ciência da Computação na UniOeste. Então, só doido para compreender a linguagem dele, né? Um negócio bem maluco. E agora o TCC dele. Como é que é o tema do TCC, João Pedro? Inteligência artificial aplicada em jogos, né? Então vamos ter mais coisa aí, novidade, né? E hoje nós vamos então, a partir do 9, que nós lemos Colossenses 1, né, do 9 ao 12, nós vamos repetir a leitura, que o nosso foco agora não vai ser especificamente a inteligência espiritual, mas sim ali na sequência. Vamos ler então de 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, nós somos
imensamente agradecidos porque o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor nos reservou esse momento para estarmos juntos, ler a Tua palavra. E agora, Senhor, livra-nos de toda e qualquer intenção, toda e qualquer obra que não seja a Tua vontade, que não seja a Tua palavra, trazer-nos a revelação desta palavra ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da revelação desta palavra. Então, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos verificar novamente. Essa é uma oração extremamente saudável. Quando alguém pedir para você orar por ele, né? Às vezes a pessoa quer uma cura, às vezes a pessoa quer mudar de emprego, às vezes a pessoa quer até dificuldade em relacionamento. Você pode fazer essa oração que Paulo fez aos que estavam em Colossenses, né? Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E qual é a oração? De pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha que coisa linda, né? A inteligência espiritual, ou seja, à medida que você conhece o Senhor, à medida que você conhece a palavra, você tem menos possibilidades, né, de erro. Então, lembrado de Mateus 5, não precisam ir lá, tá? Quando ele diz assim: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, conhecer as Escrituras é um ponto fundamental para você não ser enganado em qualquer denominação, para você não ser enganado em qualquer coisa, principalmente do dia a dia. Se você conhecer o livro de Provérbios, você vai estar livre de muitas coisas do dia a dia. À medida que você conhece toda a palavra, você vai estar livre de muito engano, né? Que alguns letrados até usam de certos artifícios para tirar dinheiro, lidar com as emoções, e a pessoa acaba caindo nisso. Então Paulo fala sobre a oração dele para os cristãos de Colossos. Então era cheio de conhecimento e de inteligência espiritual. Versículo 10 diz: para que possais o quê? Aqui começa o nosso estudo de hoje. Para que possais andar de que maneira? Dignamente. O que é andar dignamente? Segunda palavra. Não precisa acertar assim na primeira, não precisa, temos que pensar juntos, né? O que é andar dignamente? Vamos pensar aqui o seguinte: o que é andar dignamente para o gaúcho? O que é andar dignamente, por exemplo, para o nordestino? O que é andar dignamente para o japonês? O que é andar dignamente para um coreano? Para um americano? Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu pensamento, a sua forma, né? A maneira com que foi criado, quantos julgamentos, né? Não, aquele não é nada, porque onde já se viu fazer o que ele faz? Isso aí não é. O andar dignamente é andar dignamente diante de Deus. Ontem eu estava falando com os homens aqui, encontrei um irmão em Londrina, ali no Carrefour, no estacionamento, e quando ele me viu, ele escondeu o cigarro. E daí eu falei, bom, eu que fiquei constrangido, né? Eu vou ter que agora sair rapidinho, porque pode ser que comece a queimar. E aí vai ficar uma situação bastante constrangedora. As pessoas perdem de vista que a minha vida não é com o pastor, não é com uma igreja, não é com um grupo, é diante
de Deus. E se ele não foi tratado ainda sobre determinadas coisas, não é escondendo que vai funcionar. Ele deve colocar diante de Deus: eu ainda tenho verdadeiro prazer na nicotina. É o meu prazer ainda. E eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude nisso. E Deus vai fazer isso no tempo dele. Deus vai tirar esse. Então você vai chegar num determinado momento: não fui eu que fiz, mas o Senhor me libertou disto também. Né? É totalmente diferente. Então o texto aqui é andar dignamente diante do Senhor. Então vamos ver aqui apenas um texto dentro disso, que está em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler apenas os versos 11 e 12, porque ele fala desse tempo, né? Esse tempo que nós estávamos distantes. Eu queria aquela versão que tem no versículo 12 falando sobre entenebrecidos no entendimento, ou a outra versão, obscurecidos no entendimento. Vamos ler então 11 e 12, Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança sem Deus no mundo, totalmente alheios, né? Então, hoje gravando aquele programinha no Face, a questão de, quando você nasce de novo, você tem a possibilidade de ver o reino, você entra no reino, você começa a ter a revelação da palavra. Tem gente que lê a Bíblia a vida inteira, mas não entende nada. Tem gente até que desiste de ler porque não entende. Eu não entendo, não entende mesmo, né? O nascer de novo é esse processo que Deus faz esta obra, e a pessoa começa agora a desfrutar de ver o reino, ver a palavra. E agora sim, eu não preciso agradar as pessoas, eu preciso agradar a Deus. Então, por que inteligência espiritual? Porque eu quero andar de maneira digna, não de maneira que a igreja batista colocou na minha cabeça, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja católica. Não, eu quero andar de uma maneira digna, que agrade ao meu Pai, ao meu Senhor Deus da glória. Porque para agradar a gente já faz tanto, né? A gente faz tanta coisa para agradar os outros, né? Tantas coisas, que às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para nós, porque o outro está perto, porque o outro vai ver, porque o outro, a gente vive em função do outro. Ainda mais quem estuda psicanálise no 4º ano, finalmente ano que vem, se Deus quiser, termina aquilo. Essa semana eu estou deitando 1h da manhã, levantando 4h20 para dar conta de trabalhos e tudo mais. Mas é fantástico pensar como o ser humano vive em função do outro. Praticamente ele não vive, ele deixa de viver para viver a vida do outro. Esse outrão que Freud fala. E aqui nós temos assim, eu tenho que agradar quem? Deus. Por que eu nasci de novo? Para a glória dele. Quando ele fala assim, quer comais, bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a igreja, não é para as pessoas, não é para o pastor, não é para uma liderança, mas essa consciência, né? Eu vou viver para a glória de Deus. É isso que faz parte do cristão. Então Paulo, quando ora inteligência espiritual, é para que nós venhamos a aprender o seguinte: olha, nós agora, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Então tudo que eu for fazer, eu vou fazer de maneira digna, que é para Ele. Até vale a pena aqui uma coisa que eu acho muito importante nós lembrarmos. Vocês lembram quando fala ali sobre vós maridos, amai vossas mulheres, enfim. Depois fala da mulher, depois fala do filho e depois fala do servo. O servo, aquele que vai trabalhar, seja em qualquer empresa, em qualquer lugar onde a pessoa estiver, ali ele é um representante, ele é um embaixador de Deus na terra.
Então é inadmissível uma pessoa dizer-se cristão e dar um mau testemunho e fazer a coisa porcamente, relaxadamente. Isso não condiz com a vida de Cristo. Isso é bem importante a gente ressaltar aqui. A segunda coisa no versículo 10. Vamos lá, Fernando. O primeiro é andar dignamente e o segundo é? É Colossenses, né? Quem foi para Efésios, eu estou com Colossenses aberto aqui, ó. Para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradar. Nós vamos gravando isso. Primeiro andar, depois agradar, depois frutificar, depois crescer. São 4 palavras. Aí quando eu chegar no crescer, você vai falar assim, ufa, está acabando. Estamos no final, que bênção. Então vamos lá, agradando-lhe em tudo. Vocês lembram de Efésios 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ele fala de ser cheio de inteligência espiritual, o que ele está dizendo? Bom, eu conheço a palavra, mas eu não conheço a palavra suficiente. Porque quando eu estou lendo apenas esse versículo 10, e você para meditar nesse versículo 10, você vê que tem uma sequência que só podia o Espírito Santo ter soprado em Paulo para falar isso. Então, primeiro, eu ando com ele. Segundo, eu agrado. Eu estou agradando a ele porque eu estou andando por fé na sua palavra. Então isso é extremamente importante. Ainda, eu queria ler com vocês aqui 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que é uma das falas que Paulo senta com Timóteo e diz: Timóteo, aprenda essa lição. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Alguém aqui foi da Igreja Batista lá atrás que tinha competição? Tinha uma competição que era assim: desembainhar a espada. Era o gesto da espada. Desembainhar a espada. 1, 2. Alguém é dessa época? Toste. Meu Deus. Eu fui da Igreja Batista. Era um concurso. Você pegava a Bíblia fechada aqui embaixo. Aqui a Bíblia fechada. E daí desembainhar a espada. 1, 2. E você ficava com a Bíblia fechada. Não tinha esses marcadores hoje que nós temos essa facilidade. E daí a pessoa lá da frente dizia o seguinte: 1 Timóteo 2,15. Aí quem acha primeiro lê. Era uma competição. Quando o texto diz ali, ó, procura, né, ele falando com Paulo, falando com Timóteo, procura fazer o quê? Apresentar-te a Deus aprovado. Né? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é esse manejar de procurar rapidamente, mas é esse manejar de você dizer assim, ó, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você lê o versículo 10 de Colossenses, Paulo está falando de uma oração de inteligência espiritual. Então, como que eu vou andar depois do meu novo nascimento? Bom, eu preciso andar de maneira digna, tá? Eu preciso, nesse andar, agradar a Deus. De que forma? Se a palavra está dizendo que sem fé é impossível agradar, eu preciso da palavra, porque à medida que eu leio a palavra, né, Romanos 10:17 deixa isso muito claro. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você pode ter a palavra ali aberta 20 anos no seu estabelecimento, na sua casa. Se você não ler, se você não buscar esse conhecimento, à medida que o Espírito quiser revelar, não tem como, porque você não tem a compreensão, não está no HD, né? Não tem como buscar, tá?
Aí temos, voltando lá em Colossenses 1, versículo 10 ainda. Andar, depois agradar, e depois vem frutificar. Frutificando. Frutificar. Vamos lá então, Colossenses de novo 1:10 diz: frutificando em toda a boa obra. Tá? Nisso aqui eu vou ler apenas 2 textos. Mateus capítulo 7, 16 a 18, para trazer de uma forma bem que fique mais compreensível isso. Mateus 7, 16 a 18. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. É claro, né? Muito claro. Principalmente o 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, voltando, né, em Colossenses, assim, frutificando em toda boa obra. Aí traz a memória, Efésios 2:10, né, que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a boa obra Deus já tem traçado para nós, Ele tem selecionado para nós, Ele tem preparado para nós. O que Paulo está falando? Quando você tem a inteligência espiritual, você não vai fazer as coisas porque você acha que deve ser feito assim. Você vai fazer as coisas partindo do princípio de que: Senhor, eu não quero andar fora do caminho que o Senhor tem preparado para mim. Porque tem muita gente muito agitado. Ele quer fazer, ele não para de fazer, ele nem para ouvir Deus a respeito do que fazer, mas ele quer fazer. Então, a inteligência espiritual, ela também vai trazer essa dosagem. Eu fico impressionado com o Senhor Jesus, quando na cruz, Ele simplesmente poderia fazer muitas coisas ali. Ele esperou o momento do Pai, Ele esperou as 3 horas que não teve escuridão, depois Ele esperou as 3 horas de escuridão, aí Ele esperou todo o sangue sair do seu corpo. Tudo aconteceu de maneira que eu estou confiando no meu Pai. Entrega o Espírito. E nós temos aí o exemplo de uma inteligência espiritual. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Depois em João ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Para o cristão, para aquele que morreu, para aquele que está em Cristo Jesus, qual é o procedimento? É andar dignamente, é agradar-lhe em tudo, é frutificar para a glória de Deus, é andar diante desse processo aí que Deus preparou para nós e frutificar. Ainda nós temos em Colossenses, aqui mesmo, vamos voltar lá, Colossenses 3 agora. Colossenses 3. Eu falei aqui quinta-feira passada, vou repetir. Eu não sei quantas pessoas já tiveram a sensação, aquela vontade de abrir a cabeça da pessoa, enfiar lá dentro o que você gostaria que ele entendesse, né? Pai, às vezes tem vontade de pegar a filha e abrir a cabeça e dizer: escuta, você não vai dar conta. Às vezes também tem isso, né? A esposa tem que pegar o marido, parar, segura o rosto dele, escuta, quando que você vai conseguir perceber isso? A vontade de colocar isso dentro da cabeça. E se
né, Deus não vai interferir dessa forma, mas assim, abrir a nossa cabeça para entender isso. Capítulo 3, como que ele começa ali no versículo 1? Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso, vamos ficar só com esses dois primeiros, porque assim, ele está falando no capítulo 2 que ele vem mostrando ali o fato de termos morrido juntamente com Cristo, e aí ele diz no 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, aí é imperativo, aí é ordem, aí não é apenas uma consideração, aí ele está querendo dizer assim, escuta, preste atenção que agora eu não estou falando de uma possibilidade, eu estou dando uma ordem. E qual é a ordem? Buscai as coisas que são do alto. O seu pensamento, pensai nas coisas que são de cima. Um dia ainda nós vamos trabalhar, fazer um estudo aqui só sobre essa cognição, pensamento. Não o pensamento positivo segundo Og Mandino e tantos outros, mas Norman Vincent Peale, mas o pensamento além de positivo, pensamento da palavra, o pensamento que realmente nos conduz em triunfo. Você já pensou se a pessoa levanta na segunda-feira, teve lá uns dias difíceis, na segunda-feira levanta e diz assim, bem, eu agora vou sair para trabalhar, porque eu estou em Cristo Jesus. E essa semana vai ser maravilhosa, por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais, Cristo é a minha vida. E aí ele sai lá fora e diz assim, e tem mais, essa semana eu vou ser mais do que vencedor, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então, pensamento positivo para quê? Se eu tenho a palavra, né, que é além do positivo. Então, esse frutificar, como é que eu vou frutificar? A mente, alimente a sua mente com a palavra, alimente a mente com a sua palavra, busque, o horário ele está passando, mas ele vem dizer assim, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso, pensai, ocupe a sua mente com isso. E finalmente é o último, né? Vamos voltar para Colossenses aqui, capítulo 1, o versículo 10 agora, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. E aí, gente, que é a coisa mais gloriosa. A experiência você já tem. O andar dignamente você já está desenvolvendo. O agradar a Deus você está andando pela palavra. O frutificar é uma consequência desse andar, de agradar. Enfim, você vai estar anunciando. Agora, ele termina o 10 dizendo o seguinte, olha, o crescer é crescer no conhecimento de Deus. Não é no conhecimento de uma cultura, de uma religião, de uma denominação, é crescer no conhecimento de Deus. Eu queria ler também aqui são 4 textos, tá? Mas eu só vou citar. 2 Pedro 3,18 diz assim, ó, mas antes crescei na graça e no conhecimento. Enfim, a graça veio fazer isso, nos trouxe a revelação dessa palavra, mas eu preciso conhecer Deus. Como é que eu conheço Deus? Como que eu conheço Deus? Como que eu conheço Deus? Me achegando a Ele. Como é que eu me achego a Deus? Vamos voltar para a história. Enoque não tinha Moisés, não tinha Velho Testamento, não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha lugar para sentar, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Enoque andou com Deus e Deus para si
o tomou. Conhecer Deus, né? Às vezes nós entramos aí, não, eu tenho que ir na igreja. A Viviane já falou, você fica falando essas coisas, daqui a pouco não vai ninguém na igreja mais. Porque a igreja é fantástico, porque Deus fala que é bom os irmãos viverem unidos. Mas para conhecer Deus, o estar com Deus, o viver com Deus, é eu e Deus. Quando eu vou pescar, gente, eu amo ficar sozinho no meio daquele pasto. Às vezes eu fico de joelho. Tem uma plantinha que eu já falei aqui, uma plantinha amarelinha no meio do pasto do Mato Grosso, mas ela é insignificante no meio do pasto. Aquilo é lindo. E aí eu ajoelho, fico perto daquela plantinha, eu fico olhando aquela florzinha e digo assim, olha, ninguém está te vendo aqui, por que você é tão bonita aqui? Eu fico falando, eu acho que eu sou meio doido mesmo, mas é uma coisa, ela nasceu para glorificar a Deus ali, ninguém nem vai passar. Aliás, o gado pisa em cima, não está nem aí com aquela flor. E às vezes nós queremos muita coisa, não, nós conhecer Deus, chorar com Ele, dizer quanto nós amamos. O Salmo 18 para mim, quando Davi diz assim, eu te amo. Falando para Deus, uma declaração de amor, intimidade, que coisa fantástica, né? Então eu vou citar aqui esses textos. Lucas 2,52. Lucas 2,52 fala de Jesus, como é que é esse processo, né? Ele cresce em todos os sentidos, né? Eu só não sei aí no sentido físico, né, biológico, a questão se engordava muito, mas aparentemente não, né, era comedido. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Olha que coisa fantástica. Crescia em sabedoria, estatura, graça, com Deus e com os homens. À medida que eu estou com Deus, na intimidade com Deus, eu vou falar a verdade, porque quem ama fala a verdade, e as pessoas estão precisando ouvir a verdade, não de passar a mão, né? Fazer carinho. E Jesus, ele tinha isso, ele era autêntico. Então ele crescia esse conhecimento com o seu Pai. João 17,3, esse vocês também não precisam ir lá, vocês conhecem, tá? Como é que diz lá? João 17,3 diz assim, vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus e verdadeiro Deus. Então o que é essa vida eterna? O que é conhecer Deus? É essa vida eterna, é isso que nós ganhamos, é isso que nós temos hoje. E finalmente aqui, Oséias 6,3. Alguém se lembra de Oséias? Não vamos lá. Eu estou ali olhando o relógio. Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca esgotaremos o assunto de conhecer o Senhor. Nunca. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Deus. E por último, eu vou voltar lá em Colossenses então, capítulo, nós lemos do 9 ao 12. Então ele termina esse 10 dizendo no conhecimento de Deus, versículo 11, 12 e 13 diz assim, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança nos santos, na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação.
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, nós podemos desenvolver eu vou tomar cuidado dessa palavra desenvolver, não que eu possa desenvolver, mas uma vez que Ele nos fez idôneos, uma vez que houve a remissão do pecado, uma vez que Ele matou a minha natureza, uma vez que não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim, significa que o justo vive em mim. Então, Ele me capacita a andar, a agradar, a frutificar e conhecer o Senhor. O que nós precisamos é usufruir disso, estar nele, andar com ele, ok? Muito bem, gente, que delícia estar aqui com vocês.